café da manhã ao jantar, os produtos de origem animal compõem uma boa parte dos alimentos preferidos dos brasileiros. Mas para muita gente é impensável começar o dia sem um pãozinho na chapa e um café com leite, ou pensar no PF que não tem pelo menos um bifinho acompanhando o arroz com feijão de todos os dias. De alguns anos para cá, tem crescido o número de brasileiros que desejam transformar os seus hábitos alimentares, seja por questões de saúde, economia doméstica e preocupações ambientais, ou também por vontade de adotar um novo estilo de vida. A tarefa de escolher o que comer pode parecer bem simples para alguns, mas para a grande maioria é desafiador fazer substituições ou incorporar novos alimentos que caibam no dia a dia, ao mesmo tempo que trazem benefícios esperados. E é para facilitar essa transição e contribuir para a produção mais sustentável e segura de alimentos que as proteínas alternativas foram criadas. Então a ideia central desses novos alimentos é de proporcionar as mesmas experiências sensorial dos alimentos de origem animal, que visam substituir, e ao mesmo tempo que oferecem vantagens nutricionais e ambientais. Desde o lançamento da primeira carne vegetal análoga no Brasil, em 2019, esse mercado cresceu e ganhou adeptos, se reinventou inúmeras vezes e agora chega num estágio de consolidação. E é justamente para falar sobre isso que o The Good Food Institute me convidou para esse podcast. Nessa conversa, a gente quer explorar justamente os caminhos possíveis para que essa indústria vai continuar a crescer e se torne cada vez mais viável no nosso país. Eu sou a Dani Kleiman, futurista, palestrante, colunista e consultora de negócios do futuro e de comportamento do consumidor. E hoje eu vou conversar com a Raquel Caselli, que é diretora de engajamento corporativo do GFI, e com a Camila Lupetti, que é especialista de inteligência de mercado, também do GFI. Bom, Inês, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz aqui de conseguir apresentar com vocês esse podcast. Eu espero que a gente consiga trazer ideias interessantes para as pessoas que querem empreender nesse universo todo de proteínas alternativas ou quem já oferece e já tem esse tipo de produto no mercado, né? Então, vou começar com você aqui. Eu queria que você puder começar dando um panorama para a gente desse momento atual da indústria plant-based, onde a gente está, né? Se a gente já tem valor de mercado e como é que é a aceitação desses produtos. Super. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com Camila também para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse mercado. Ele é um mercado, é importante a gente falar, né? Apesar do mercado novo, né? É um mercado que os primeiros produtos foram lançados em 2019. Hoje a gente já tem mais de 100 empresas lançando produtos dentro do mercado de carnes e vegetais análogas e outros produtos dentro desse mercado. E ele vem crescendo num ritmo bastante interessante. Legal. Então, quando a gente olha os números de vendas, né, do ano passado, segundo o Euromonitor, a gente bateu 1,1 bilhão de reais. Então, é um número muito interessante, olhando para carnes, né? Carnes, frutos do mar, vegetais, e em leites 673 milhões. Então, é um número expressivo. Claro, né, que quando a gente olha para os produtos carnes ou de origem animal, ele ainda é uma fatia pequena de mercado, mas com um grande potencial de crescimento. Quando a gente olha, né, em que momento que nós estamos após, desde 2019, é um momento de consolidação. Então, mais de 100 empresas, né, muitas marcas. O que a gente viu com o passar do tempo é que as empresas que hoje permanecem no mercado e devem permanecer nos próximos anos são aquelas empresas que estão entregando aquela comida que o consumidor já gosta. Né? Então esse mercado vem para que as pessoas não precisem mudar os seus hábitos alimentares. As pessoas podem continuar a comer a comida que elas gostam, que já faz parte da sua tradição alimentar, já está ali no cardápio de Páscoa, de Natal, no seu dia a dia, aquela receita de família, mas fazer essa receita com um alimento que foi produzido de uma maneira diferente, que tem uma origem diferente, claro, né? Então, esse mercado vem com essa intenção. E aí, quando a gente fala de consolidação, é que quem consegue entregar a experiência sensorial que o consumidor mais está procurando, em sabor, em textura, e mesmo em modo de preparo, essas empresas, essas marcas, elas estão prosperando de uma maneira muito interessante no mercado e, claro, a preços competitivos. Perfeito. Tem que ser um preço que o consumidor consiga pagar, né? E muitas vezes ali na troca ele vai fazer essa comparação de preço. E nos lugares onde ele está acostumado a comprar, né? A gente já está ali no supermercado e muitas vezes, né, a decisão de trocar esse produto, né, um produto de origem animal por uma carne vegetal análoga, por exemplo, ela é no ponto de venda. Então você tá ali passando no supermercado e fala,
acho que eu vou experimentar essa carne, né? Ou então já provou antes e a hora que chegou no supermercado falou, provei, é gostoso, vou fazer hoje. Então, estar nesses lugares é muito importante para aumentar a penetração desse mercado de uma maneira geral, né? Então, claro que aquela loja especializada, né? Os mercados de nicho, eles são importantes, mas para esse consumidor que a gente está falando que é o flexitariano, né? O consumidor que está reduzindo seu consumo de produtos de origem animal, mas não interrompe ele por completo, você tá onde ele está acostumado a comprar todo o resto da sua cesta de produtos, isso ajuda muito. E para todo mundo, o que é um flexitariano? Acho Super. que vamos falar disso. É isso, ele é o consumidor que ele tá reduzindo o seu consumo de produtos de origem animal, mas ele ainda consome em outros momentos ou do seu dia ou da sua semana. Então, muitas vezes, ele é um consumidor que durante a semana ele vai comer, por exemplo, um filé de frango análogo vegetal e no final de semana ele vai comer a pizza dele, o churrasco dele. Então, ele vai fazendo essa alternância na dieta de acordo com várias questões, e acho que Camila vai falar um pouco sobre isso, né? Muito olhando para a saúde, né? Esse é um drive muito importante para esse consumidor, né? Colesterol, doenças relacionadas a um consumo desenfreado, por exemplo, de produtos de origem animal. Então, isso puxa muito esse consumidor. Então, o flexitariano, ele é esse consumidor que às vezes é difícil de ler, né? Porque ele não é um consumidor que tá olhando só para um nicho de mercado, né? Então, não é o consumidor só de orgânico. Não é o consumidor que tá olhando só para algum tipo de restrição, né? Ele não tem uma restrição alimentar. Ele não tá reduzindo ou fazendo a troca porque ele não gosta daquele produto. Ele gosta muito da carne. Sim. Ele tá trocando por conta de outras questões. Por isso a importância do mercado de entregar essa experiência sensorial. Então, quanto mais próximo for do alimento que ele tá ali para substituir, melhor vai ser a adesão do consumidor, obviamente com o preço que ele pode pagar. Então, acho que eu vou até emendar nisso contigo, Cami, por favor. Sei que vocês fizeram uma pesquisa gigantesca sobre esse assunto, enfim, tem dados excelentes. E aí a Raquel falou muito sobre a gente tentar entregar para o consumidor o que ele já está acostumado, né? Ou seja, o que ele espera da que a gente consiga entregar para ele em relação ao produto. Quando a gente olha para o que as marcas estão entregando hoje versus o que o consumidor espera, como é que está esse estado? Eles estão matching, eles estão combinando, a gente já está entregando na expectativa deles? Como é que está esse cenário? Conta para a gente um pouquinho. Tá. Oi, Dani. Prazer estar aqui com vocês e dividir a mesa aqui com a Raquel também. Então, a gente já caminhou bastante, né? Assim, esse mercado, a gente falando do mercado de análogos, né? Que são esses produtos que, de fato, tentam dar uma experiência mais parecida com os de origem animal. Ele é muito recente, né? Aqui no Brasil tem cerca de 5 anos. Então, assim, a gente já caminhou bastante. A gente já tem, né, produtos muito interessantes. Mas a gente sabe que tem um caminho ainda grande a percorrer, né? A gente tem feito pesquisas todos os anos. E o que a gente pode falar do consumidor brasileiro, né? Primeiro que o consumidor brasileiro é muito diverso, né? O Brasil é enorme, a gente tem muitas diferenças regionais. Quando a gente fala de alimentação, isso é muito marcante. Mas o que dá para cravar é que, assim, o brasileiro gosta de carne, né? Isso não dá para negar, apesar, né, de movimentos que a gente tem visto de crescendo o número de flexitarianos e tudo mais, a carne está presente no dia a dia do brasileiro comum. Sim. E tem crescido um movimento de pessoas preocupadas com a saúde, que vem substituindo isso, só que ainda tem substituído por muitos outros tipos de produto. Então, vai substituir por grãos, vai substituir, por exemplo, a gente viu muito na última pesquisa, uma redução grande de carne vermelha, mas nem tanto de carne branca, da carne de frango. Então, acaba tendo essa migração também entre as carnes, de uma carne para outra. Então, a indústria está chegando, né? A gente tem produtos mais interessantes, mas a gente vê que ainda falta essa experiência sensorial mais fiel ao que o consumidor está acostumado, né? E a gente sabe que, né, se a gente fala de mudança alimentar, né, a gente está falando muito de questões de sustentabilidade, de mexer no sistema alimentar como ele é hoje para que ele seja mais sustentável. Não adianta a gente pedir para as pessoas fazerem sacrifícios para mudar os seus hábitos alimentares, né? A gente sabe o quanto qualquer hábito ele é arraigado na nossa vida. E quando a gente fala de alimento, a gente inclui aí questões culturais, questões de origem, familiares, sabor, questões psicológicas, né? E todo mundo aqui acho que já tentou restringir alguma coisa ou fazer alguma dieta por algum motivo. A gente sabe o quanto é difícil essa mudança de hábitos. Então, é muito importante que os alimentos fiquem o quanto mais parecidos, de fato, em experiência. Isso a gente falta ainda entregar, né? A gente precisa muito da indústria debruçada sobre isso para que os produtos, de fato, sejam parecidos.
E entregar também preço, né? Preço e disponibilidade. A gente tem visto isso ano a ano em todas as nossas pesquisas, que os consumidores, mesmo os mais interessados, então os flexitarianos, que são bem informados sobre alimentação, muitos diminuem a carne, preocupados com questões de sustentabilidade também, mas quando se depara na gôndola e compara, por exemplo, o preço por quilo, ainda tem essa disparidade, né? Então, ainda falta chegar, né, para dar esse match que você falou com o consumidor, tanto na experiência de ter preços mais competitivos e a disponibilidade, né? Aparece na nossa pesquisa perfis muito entusiastas desse mercado, mas que muitas vezes acabam não encontrando. Então, come uma vez na casa de um amigo e aí vai procurar, não encontra. Ou compra um dia uma marca e aí vai procurar dali 2 semanas, um mês, a marca já não está disponível no ponto de venda, né? Então, esse match perfeito ainda precisa de um capricho da indústria nesse tripé, tanto da experiência de consumo, do preço e dessa disponibilidade, dessa acessibilidade dos produtos. Perfeito. Parece que a gente está falando um pouquinho, então, de mais tecnologia, talvez, para a gente conseguir ter um produto mais parecido, né, com o da carne, enfim, animal. Então, algo que a pessoa sinta mais familiaridade. E, obviamente, está falando de, talvez, uma escala maior para a gente poder ter uma distribuição muito maior e, automaticamente, se a gente tem um pouco mais de tecnologia, mais escala, a gente conseguiria baixar o preço também para a gente conseguir acessar e chegar em mais pessoas, né? Entendi. Então, tem uma matemática que a gente precisa atingir em algum estágio para conseguir, enfim, implementar ou que a gente ganhe mais adeptos desse tipo de alimentação, né? Plant-based também. Perfeito. Vocês começaram a comentar um pouquinho antes sobre saúde, saudabilidade ser um dos grandes pontos, né? Que fazem com que as pessoas possam querer ou ser um flexitariano ou procurar esse tipo de produto. Mas aí, realmente é mais saudável esse tipo de produto? Ele entrega uma saudabilidade diferente? Faz sentido essa migração se eu estou buscando saúde? Me contem um pouquinho disso aí. Super. Eu acho que quando a gente fala de saúde, né, a gente tem que olhar para várias questões. Então, a gente primeiro tem uma questão de percepção de saudabilidade. E isso é importante e isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, quando você está falando, por exemplo, de uma pessoa que tem um índice alto de colesterol, para ela vai olhar muito para a gordura nos alimentos, né? Se é uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ou alguma doença crônica, ela vai olhar para os aspectos relacionados àquela doença. Então, isso é sempre importante a gente destacar. Quando a gente fala dos alimentos plant-based, a gente conduziu 2 estudos nutricionais para entender o quanto que esses alimentos, eles realmente eram mais saudáveis. E aí, foi um comparativo, inclusive, né, entre o alimento de origem vegetal, né, a carne vegetal análoga, com o alimento cárneo. E a gente teve ótimos números. Eu vou até trazer aqui para vocês, que eu acho que foi super legal. A gente analisou 349 produtos cárneos vegetais análogos e 351 produtos cárneos tradicionais. Então, foi uma pesquisa bem abrangente. Sim. 80% das carnes vegetais análogas, elas apresentaram uma boa qualidade segundo o Nutri-Score, que é, enfim, uma referência nesse assunto. E 69% eles foram considerados de boa qualidade pelo Lupa, que é outra análise muito importante quando a gente está olhando para esse tipo de alimento. Então, o que a gente está falando? Que eles apresentaram bons índices de gordura, de sódio e de açúcar, né? Quando a gente está falando da lupa, por exemplo. E outros indicadores que são importantes. E, além de tudo, os alimentos, muitos deles são fontes de fibra, que é um importante nutriente, né? Enfim, para a saúde do nosso corpo, da microbiota, enfim, de coisas relacionadas a isso. Isso quando a gente vai comparar com os produtos cárneos, então, os cárneos, pela Nutri-Score, só 19% pontuaram bem, como de boa qualidade, e na lupa, 20%. Então, quando a gente compara, sim, eles são mais saudáveis, sem dúvida nenhuma, né? Agora, o que a gente precisa entender, e a gente como um setor, assim, a indústria e o consumidor. Sim. Então, assim, a exigência que a gente tem de saudabilidade, ela muda de acordo com o momento de consumo e o produto. Claro. Então, a exigência que o consumidor vai ter a comprar uma salsicha para fazer um cachorro quente é uma. Né? Agora... É pouca. Ali, depende ali do seu... Né? Eu não conheço ninguém que olha a lista de ingredientes de uma salsicha antes de comprar. Que olha a tabela nutricional de uma salsicha antes de comprar. Né? Então, claro que se eu vou fazer a substituição, eu preciso ter uma entrega
diferenciada. Então, claro que vai ter um cuidado diferente com a lista de ingredientes, com a tabela nutricional e com uma série de coisas, fora as questões de sustentabilidade, enfim, que a gente está tratando aqui. Perfeito. Mas essa exigência de saudabilidade é muito diferente do meu filé de frango, que eu vou comer no meu prato de arroz, feijão, filé de frango e salada na segunda-feira. Sim. E por que é importante a gente entender isso? Porque na hora que você vai produzir esse alimento, então olhando para a indústria, por exemplo, dependendo do que eu entrego, não só a experiência sensorial como o preço. Né? Se o meu consumidor ele não quer um produto super saudável para uma linguiça, para uma salsicha, que ele não tem essa necessidade já no produto de origem animal, isso vai fazer com que os ingredientes escolhidos e muitas vezes alguns processos possam ser mais baratos. Perfeito. Cada ingrediente que eu coloco, né, um redutor de sódio, ou enfim, várias coisas que tem ali nos produtos de uma maneira geral, tudo isso custa. Claro. Né? Então, um aroma natural do que um aroma idêntico ao natural. É muito diferente o custo. Então, é importante a gente fazer esse peso no momento da formulação dos produtos para a gente conseguir entregar preços acessíveis. A salsicha de origem animal, ela tem um preço super competitivo. Sim. Por quê? Porque os ingredientes que estão ali, os processos e tudo que está ali, possibilitou que isso acontecesse. E isso é a mesma coisa com os produtos de origem vegetal. Perfeito. Então, a gente precisa aproveitar essa lógica e fazer entregas de acordo com o que o consumidor tanto deseja, quanto que ele está disposto a pagar. Claro, claro. E talvez se a gente force para fazer uma comparação que talvez seja até injusta, né? Ou seja, eu estou exigindo talvez muito demais de produtos plant-based, sendo que eu não exijo a mesma coisa do análogo da carne de animal. O consumidor, né? Não exige. Exato. Né? O consumidor não está falando, nossa, hoje eu vou comer uma salsicha super saudável. Hoje é o meu dia de comer saudável. Eu vou comer salsicha. Ele não tem essa visão. Exato. Né? Por que a gente quer abarcar tanta tecnologia para criar uma salsicha super saudável? Não é esse o ponto. Não é esse momento de consumo, né? Tá ali com o cachorro quente, gente. Pão, salsicha, ketchup, mostarda. Não é para isso. E tudo isso interfere no preço, né? Quando você estava falando antes, né? O que interfere no preço? A gente conduziu uma pesquisa agora, que a gente vai lançar o ano que vem. É o projeto Lâmpada, né? A gente está olhando muito para quais são os gargalos dessa indústria, perfeito, né? E preço é um gargalo muito importante. O que influencia no preço, né? Escolha de ingrediente, os métodos de produção, né? Os métodos de distribuição e toda a questão do ponto de venda, né? Como que a gente faz essa venda no varejo, as margens do varejo, como que faz essa negociação para que ela seja interessante e lucrativa para todo mundo. Mas no final do dia também para o consumidor. Claro. Né? A gente tem que entregar aquilo que ele quer. E se tiver muito caro, aí é difícil a gente também ficar olhando, mas poxa, e o papel da indústria, o papel do varejo? A gente precisa entregar para o consumidor aquilo que ele está procurando. Perfeito. Me parece muito que a gente precisa entregar o substituto do ritual, né? Ou seja, o ritual parece ser o importante. E aí, como é que a gente inclui novos tipos de produtos à base de plantas, por exemplo, de outros tipos de proteína, nesse mesmo ritual, né? Talvez o ritual nunca vai passar. A gente vai continuar mantendo rituais, o churrasco, o cachorro-quente, etc. Mas será que eu consigo ter outras alternativas, se eu quiser, para esses momentos também, né? Então eles têm que, talvez, serem tão tentadores quanto uma picanha gigantesca, a gente poder ter um substituto para isso, ou tão tentadores quanto uma salsicha que eu não tenho ideia do que tem lá dentro, e como enxo de ketchup, mostarda, como também, mas tão tentador para conseguir fazer esse mesmo ritual de consumo, né? A gente entrega a experiência como um todo. Não adianta eu lançar, por exemplo, uma linguiça para churrasco que não performa bem na brasa. Claro, óbvio. Então, não é só o sabor, é o modo de preparo. Perfeito. Né? Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, quando a gente está falando de linguiça, a gente tem as receitas, né? Elas são muito diversas. Então, ela tem que performar bem tanto para eu fazer na frigideira, quanto na brasa do churrasco, quanto se eu jogar no feijão para fazer uma feijoada. Se eu jogar lá no feijão para fazer feijoada e ela dissolver, nunca mais compro. Voltarei. Eu nunca mais compro, né? Porque eu gastei dinheiro, eu vou deixar ali meus convidados sem ter o que comer, vou ficar com uma raiva danada de ter perdido o feijão, de ter perdido... Traumatizante. E deu ruim, né? Não performou. Então, assim, além de tudo, tem essa experiência que a gente precisa entregar, né? Muitas vezes, a gente tem hoje produtos que você tem um modo de preparo que ainda precisa ser um pouco explicado. E faz parte do momento do mercado, legal, sabe?
Ele é um mercado que está crescendo. É normal isso acontecer. Só que se ele tem um modo de preparo diferente, eu preciso explicar. Claro. Para eu não frustrar o consumidor e para eu garantir a recompra. Perfeito. Eu olhando para o futuro, assim, eu fico pensando que a gente tem até a oportunidade de criar rituais do futuro, né? Ou seja, são rituais reimaginados, são rituais mais alinhados com todos os nossos pilares de futuro que a gente vai ter, que são muito mais sustentáveis, muito mais verdes, muito mais colaborativos, enfim. Então, eu acho interessante até a gente poder pensar sobre isso como uma oportunidade, né? Não como um ponto negativo, mas como um ponto super positivo de oportunidades, né? Da gente criar esses marcos dessa categoria também, né? Só complementando um pouco, Dani, você falar de ritual, mas assim... a escolha da comida, né, ela vem muito antes, assim. Então, a gente fala muito de análogos, né, aqui no GFI, o quanto é importante até para o consumidor pensar no seu prato, assim, sabe, né? O ser humano, a gente aprende por analogia, né? A gente só consegue explicar as coisas comparando com outras. Então, a gente falando de alimento é muito importante que essa tradução para o consumidor seja direta. E é sempre bom nunca perder de vista um consumidor comum, que, né, ele não estuda sobre alimentação, ele não consome conteúdo sobre alimentação, enfim, uma pessoa comum, enfim, que a alimentação está ali como parte da vida. Então, ter produtos comparáveis e, né, como a Raquel falou, de ter um preparo que faça sentido para ela, que caiba no dia a dia. A nossa última pesquisa, a gente falou muito do prato feito, né? O arroz, feijão, salada e a tal da mistura, né? Que é tão comum assim. Sim. Isso não é só um jeito de comer, né? Para o brasileiro é um jeito de pensar comida, é um jeito de pensar nutrição. Por menor que seja o conhecimento da pessoa sobre nutrição, saúde e tudo mais, ela sabe que se ela comer um prato feito, ali tá garantido. Ela comeu saudável, ela comeu bem naquele dia. Sim. Então, as opções, as alternativas de quem está procurando alternativas, né? E é por isso que a gente acredita nesse mercado, porque as pessoas têm escolhas, né? A gente não quer convencer ninguém a parar de comer carne, né? A gente... Não é essa pegada, é que quem procura, que de fato tem essa opção e que ela faça sentido naquela estrutura de que é um prato ali, de ter a tal da mistura, entendeu? Que aquilo, não só o ritual, mas o jeito de pensar, de estruturar mesmo, pensar num cardápio, uma dona de casa, enfim. O substituto, ele tem que fazer sentido ali, tanto em aparência, quanto em preparo, quanto no cheiro que levanta quando ela põe um negócio na frigideira, entendeu? Sim. Então, o ritual, ele faz muito desse antes, assim, né? Do próprio pensar da comida, que não é racional, né, para as pessoas. Isso é intuitivo, assim, tá? No dia a dia a coisa vai ali no automático. De conseguir manter os costumes, né? Exato. Até o que estou acostumado a também, sem precisar ser sem precisar abrir mão de alguma coisa, né? Sem precisar ser uma coisa negativa, né? Interessante isso. E aí vocês falaram bastante sobre saúde ser um desses quesitos, né? Um dos pontos que tem feito pessoas ou optarem por serem flexitarianas ou até mais vegetarianas ou até veganas, enfim, e incluir esse tipo de alimentos, né, nas suas dietas, enfim, plant-based. Que mais, além da saúde, da saudabilidade, vocês veem de motivos para essa abertura? E também quais são as principais barreiras que vocês sentem que tem? Ou seja, não vou quando eu não quero, não me disponho a fazer esse tipo de abertura. Por que isso acontece também? O que vocês sentem? Assim, a última pesquisa, a gente, né, tem feito esse levantamento de como as pessoas definem a própria dieta, né? A gente está falando aqui de flexitariano, que, né, a pesquisa que, assim, saiu no começo desse ano, 34% define a própria dieta com alguma restrição à carne, assim. Então, a gente está falando de consumidores de classe ABC, né? É importante falar que esse recorte, que é um estrato social que pode escolher o que come, né? Então, a gente, né, nossas pesquisas, a gente faz esse recorte porque a gente entende que é um mercado de nicho, então a gente está falando com esses consumidores que, enfim, tem essa oportunidade de escolher o que come. Mas, assim, é praticamente 1/3 desses consumidores que colocam alguma restrição à carne, né? Desse grupo, a maior parte é flexitarianos, então são 21%. E aí, né, os outros 13, 14 mais ou menos, aí são as pessoas que restringem mais mesmo. Então, aí tem os veganos, os vegetarianos e os pescetarianos, assim. Então, já tem uma camada grande preocupada em tirar a carne em algum momento, ou evitar carne ou produtos de origem animal. E o que a gente tem visto, né? Na pesquisa de 2022, a gente viu que o preço, ele era, assim, pensando em motivos isolados, ele era o que mais ganhava nessa justificativa de quem reduziu a carne recentemente, por exemplo. E foi um período que, de fato, a gente pegou uma inflação de alimentos muito grande, pós-pandemia, as carnes, principalmente a carne vermelha, carnes nobres, sofreu muito com isso.
Então, foi um principal motivo isolado. Mas, em seguida, vinha questões relacionadas à saúde. Seja a saúde em geral, sem a pessoa especificar um problema, seja como colesterol, perder peso, problemas de digestão aparecem muito também. Nessa pesquisa mais recente, a gente viu que equilibrou um pouco mais, né? Então, o preço da carne voltou a cair, principalmente carne vermelha e carnes nobres de novo. Então, esse consumo de carne, ele é muito volátil, a variação de preço. Então, isso a gente vê, né? Volto a falar, o brasileiro gosta de carne. Então, se ele tem essa oportunidade, se volta a caber no orçamento, ele vai colocar carne em mais momentos do dia, ele vai voltar a comer carnes nobres. Mas o que a gente viu? O preço, ele continua sendo um dos principais motivos, mas a saúde ali fica muito empatada. Então, apesar dessa volatilidade, a gente viu que não foi uma questão momentânea. A carne subiu, as pessoas diminuíram o consumo, agora o preço caiu, as pessoas vão voltar loucamente. Isso não acontece. Tem uma estabilidade de 2022 para começo de 2024. Então, assim, eu acho que é meio empatado, mas... Quando a gente separa o público entre onívoros e flexitarianos, então, assim, o público onívoro, né, que não se importa com o consumo de produtos de origem animal, come, né, de tudo e não se preocupa com essa frequência, o preço é o que pesa mais. Então, ele vai tirar carne se o preço da carne estiver alto. Para quem se define como flexitariano, que tem essa preocupação com a dieta em diminuir os produtos de origem animal, a saúde ganha, inclusive, do preço. Assim. Então, é importante a gente sempre... Né, a gente fala o consumidor não é um grupo homogêneo. Então, quando a gente tem esses recortes, e a gente olha muito para os flexitarianos porque é a maior porção de mercado que é o público-alvo desse tipo de produto, na verdade. Então, eu diria que a saúde, de fato, assim, é o principal. O preço corre ali por fora, mais entre os onívoros. E outras questões, por exemplo, como sustentabilidade, preocupação com o bem-estar animal, elas aparecem também, mas é um patamar muito menor, assim, né? As pessoas se preocupam com isso. E o que a gente percebe? Isso apareceu muito numa etapa dessa pesquisa recente que a gente fez, que foi uma etapa qualitativa, né? Que a gente colocou as pessoas para conversar ali em grupo sobre isso. E a gente vê que os outros motivos, eles aparecem depois, assim. Então, vem primeiro uma preocupação com a saúde, uma recomendação médica, um mal-estar que a pessoa sente, faz aquele teste de diminuir a carne, e aí ela começa a se informar mais. Então, ela vai ler mais sobre alimentação, ela vai ler mais sobre os rótulos do produto, aí ela acaba descobrindo sobre o bem-estar animal, ela acaba descobrindo sobre o impacto da carne. Então, são motivos que estão ali, né, de sustentabilidade e bem-estar animal, mas eles ainda não são o gatilho principal, o motivo nem para a primeira compra e nem para uma proporção muito grande de consumidores, assim. Então, preço e saúde é o principal, assim, tem que ser mantido, e esses outros motivos ali meio que secundários, ou vem a reboque desses motivos principais. Nossa, como interessante. Eu acharia, já que não, né, ou seja, não consumir animais e sustentabilidade estaria num patamar, enfim, no início ali dos motivos do porquê sim. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho importante. Mas, Rá, você quer comentar um pouquinho sobre, então, barreiras que fazem com que as pessoas não tenham muita vontade de provar esse tipo de alimento? Volta um pouco no que a gente falou do preço. Acho que a gente tem um ponto importante de preço, né? De acordo com a última pesquisa, 85% disseram que o preço é uma barreira. Então, você, de repente, já não conhece o alimento. E isso apareceu muito forte, né? 36% dos respondentes da pesquisa não conheciam a categoria os alimentos. Então, você já não conhece. Você chega ali no supermercado e tá mais caro, você fala, mas eu vou arriscar? Uhum. Né? Eu vou arriscar aquela refeição. Às vezes você vai comprar para receber alguém em casa, né? Ou você compra e não compra o substituto animal, e aí não dá certo, que eu vou comer o quê? Arroz, feijão e salada, né? Tem essa coisa do PF, né? Parece que você não tem a carne ali, você vai comer arroz, feijão e salada. As pessoas ficam com essa questão, com essa preocupação, inclusive de balancear o prato, né? Acho que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. 78% sabor, né? Então, acho que é importante, de novo, né? Gosta de carne, gosta do sabor da carne, precisa ter essa experiência. 55% de sabor e 78% de disponibilidade. É uma questão de distribuição ainda, né? Você não acha, né? Ou você não acha, ou você acha e depois você não tem a recompra ali. Então, acho que tem esse ponto que é muito importante. A gente sabe que é desafiador, né? O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, então é realmente uma questão, né? É problemático a gente conseguir fazer uma distribuição homogênea no Brasil inteiro. A cadeia de produtos
Plant-based é uma cadeia congelada em sua maioria, né? Quando a gente fala das carnes e vegetais análogas, isso inclusive é um dos gargalos que a gente viu nessa pesquisa do Lâmpada que a gente vai lançar, né? E a cadeia congelada é uma cadeia muito cara, né? Então, os centros de distribuição muito concentrados, muitas vezes aqui no sul, sudeste, né? Então, escoar isso pelo país inteiro é desafiador, é muito caro, mas muitas vezes a gente não tem nenhuma distribuição homogênea dentro de um estado como São Paulo, por exemplo, que é um estado que normalmente você consegue ter uma distribuição mais adequada, enfim, por conta das rodovias, enfim, tudo funciona de uma maneira que as empresas já estão mais habituadas. Isso também depende do tipo da empresa, né? Então, quando você olha para uma pequena empresa, por exemplo, isso é mais desafiador, né? Então, o custo de distribuição, ele pesa mais, com certeza, né? Quando você olha para uma grande empresa hoje que não tem só carnes vegetais análogas no seu portfólio e tem outros produtos que também são congelados e você consegue aproveitar o mesmo caminhão para distribuir esses produtos, isso ajuda muito no preço da logística, né? Seja uma carne congelada ou vegetais congelados ou qualquer outro produto que você tenha congelado que você consegue aproveitar essa logística. Isso ajuda muito no custo e pode melhorar a disponibilidade. Tem um trabalho do varejo também que é importante a gente entender, né? Então, a gente vem trabalhando bastante com varejo, isso deve se intensificar agora no próximo ano, enfim, nos próximos anos de maneira geral, que é um entendimento, primeiro, de rota do consumidor dentro do varejo, aonde esse produto tem que estar, né? As melhores pesquisas dizem que é ao lado do seu produto de origem animal, né? Por quê? Porque às vezes você não sai de casa já com a intenção de comprar, mas você chegou lá, cheguei no setor das carnes, tem a carne animal e tem a vegetal. Eu olho e falo, por que não? Né? Se é zero colesterol, se hoje eu não tava mesmo com vontade de comer carne hoje, alguma coisa assim, e você compra. Porque se você coloca no setor de veganos e vegetarianos, que muitos mercados têm, se eu não sou vegana e vegetariana, eu nem vou lá. Então, as pessoas não acham esse produto, né? Então, é importante você entender a rota dentro do varejo para você conseguir disponibilizar aonde aquele público-alvo, ele normalmente vai comprar. Então, esse é um ponto muito interessante. Não adianta eu deixar ali no FLV, né? Ali junto com as frutas, legumes e verduras. Ninguém compra carne lá. Então, se tá lá, eu não vou chegar ali. Ele não vai ser visto. Então, tem um trabalho grande para ser feito. E esse trabalho, ele parte muito, né? E eu acho que esse é um ponto que é muito legal quando a gente pensa em avanço do mercado para os próximos anos, que é uma articulação setorial, né? A gente tem hoje muitos desafios, quando a gente olha para setor mesmo, que a gente precisa de todo mundo olhando junto para o mesmo problema. Perfeito. Então, logística, né? De uma maneira geral, varejo, como que a gente se posiciona no varejo, nos restaurantes, muitas questões relacionadas a custo e mesmo a sabor, né? Todo mundo tem ali os mesmos desafios, né? Um corante, por exemplo, que todo mundo está sentindo falta de uma determinada característica, né? Um texturizante, uma proteína que eu queria que ela tivesse, né? Tal característica, que ela se comportasse de tal maneira. Sim. Então, assim, o setor como um todo, quando ele se desenvolve junto e chega junto nessas soluções, depois eles vão brigar na ponta de gôndola pelas suas especificidades. Mas tem coisa que, se todo mundo olhar junto, a gente consegue avançar mais rápido. Perfeito. Acho que a gente fala disso de co-opetition, né? Ou seja, uma cooperação entre aspas, concorrentes, né? Que é esse movimento todo de futuro, da gente se unir todos os stakeholders numa mesma categoria para alavancar a categoria como um todo, né? E acho que sempre que a gente está falando não deixa de ser uma inovação, né? Acho que a gente está falando de inovações, a gente precisa trazer talvez esse tipo de pensamento e isso ajudaria muito a logística, ajudaria muito na distribuição, ajudaria muito no varejo, saber o que está vendendo, né? Ou onde colocar aquilo, sem dúvida nenhuma. Acho que é muito importante até, enfim, esse trabalho que vocês fazem de praticamente branding da categoria, né? Eu acho que uma parte importante, né, Camila, que a gente viu, que é de comunicação, né? Então, o consumidor, muitas vezes, ele ainda não entendeu direito o que é esse produto, essa categoria. Então, como que as empresas podem falar um pouco mais sobre os produtos, explicar melhor, deixar isso mais claro para o consumidor e falar o que o produto é. Perfeito. Ao invés de falar o que o produto não é. Excelente. Então, durante muito tempo, as propagandas, elas se concentraram em falar o que ele não é. Eu não sou carne, né? Eu não uso nenhum ingrediente de origem animal. Eu não. Mas o que você é? O que você entrega?
né? Por que eu vou fazer essa troca? Então, isso precisa ficar cada vez mais claro para o consumidor, para ele poder comprar sem medo, digamos assim, né? Exato, exato. E a gente ouviu muito isso dos consumidores, assim, por um lado, o conceito do produto ele é muito bem aceito, né? Quando a gente explica para o consumidor, né, dentro desses grupos, olha, uma carne vegetal análoga que, né, mimetiza a experiência, nanana, as pessoas acham uma ideia muito legal, consumiria e tudo mais, mas esse pulo para a troca, né, para comprar, isso fica faltando. Por exemplo, entre os onívoros, falam, mas tá bom, mas por que eu vou comprar isso se eu estou feliz com a carne, por exemplo? Ou mesmo alguns flexitarianos, mas eu já como a carne de vez em quando, e aí eu substituo por outras coisas. Então, a gente está entendendo que está faltando esse pulo mesmo, assim, de comunicar a que veio, sabe? Assim, por que eu sou bom para você, entendeu? Né? Pensando assim no produto. Por que eu devo estar na sua geladeira, na mesa da sua família e tudo mais? Então, apesar da ideia ser muito aceita, está faltando realmente a indústria comunicar o que eu te trago de bom, né? Esse benefício imediato mesmo, assim, de por que eu sou legal, né? O porquê que... Claro. E claro que essa resposta, ela vai mudar de nicho para nicho, de perfil de consumidor. Vai ser um para dona de casa que está substituindo o filé de frango, igual a Raquel falou. Vai ser um outro propósito para a salsicha, do cachorro-quente, para uma carne de churrasco, uma linguiça de churrasco. Então, não é uma resposta única para a categoria como um todo, mas também é um papel da indústria também de... fazer essa lição de casa de o que a gente está propondo e como que a gente comunica isso para um consumidor médio, assim, que só está lá no supermercado querendo fazer a compra dele da semana, sabe? Perfeito. Você falou sobre dizer o que a gente não é, tem até marcas que chamam, não sou isso, né? Não sou uma maionese, não sou carne, não sou, né? O nome da marca é assim mesmo. Então, realmente é muito sobre... Talvez a gente começou de uma maneira a comunicação e precisaria transformar ela, positivar, né? Literalmente positivar o que a gente está trazendo, né? E aí eu vou trazer então um pouquinho de volta a história da sustentabilidade, né? Que para mim talvez fosse um dos principais pontos que eu acho, se você me perguntasse, eu falasse assim, não, eu acho que as pessoas entendem essa necessidade, crise climática, entendem um pouco da cadeia de produção, né? De carne animal versus carne vegetal, enfim, e aparentemente não é uma grande questão, não é uma grande preocupação das pessoas, ou seja, talvez elas não tenham nem conhecimento suficiente para ter isso como uma preocupação, talvez seja mais por aí. Mas aí minha pergunta para vocês é, de fato, carne de origem vegetal, né, análogas, elas são mais sustentáveis, a produção é mais sustentável, o produto final é mais sustentável, a embalagem, enfim, isso é uma realidade? Não, sim, estamos caminhando, como é que é esse lugar aí? A resposta simples é sim, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente tem dados de fato, assim, pegada por pegada, assim, dessa indústria que de fato ela é mais sustentável. Eu vou até colar nos números aqui para a gente não falar dado errado. Então, assim, emissão de CO2, por exemplo, né? A carne vegetal, ela varia entre 77% a 89% menos emissão de CO2 na sua produção. E quando a gente coloca esses intervalos, é que varia de produto para produto, claro. Se a gente está comparando com a carne de frango ou com a carne bovina, por isso que tem sempre esses intervalos. O uso do solo diminui de 64% a 81%, processo de acidificação do solo. Poluição atmosférica também diminui de 58% a 82%. Tem 62% na redução do processo de poluição da água. Então, assim... comprovadamente, ela é mais sustentável. Agora, como isso chega para o consumidor e o quanto isso convence o consumidor também é outro caminho, né? A gente bate muito nessa tecla de considerar o consumidor sempre, sempre, sempre do começo ao fim. Como eu expliquei, as questões ambientais, né? É claro que o consumidor é a favor de coisas mais sustentáveis, né? Ninguém vai... respondendo uma pesquisa ou numa conversa de bar que, não tô nem aí, quero que polua mais mesmo. Não é. É claro que eles preferem coisas mais sustentáveis, mas isso se traduzir numa mudança de hábito de compra, de uma mudança de hábito alimentar, é muito diferente. Ou um gasto maior, talvez. Né? E principalmente isso, assim, os produtos são mais caros. E a gente, não só de alimentos, se for comprar um produto de limpeza mais sustentável, é muito mais caro, um detergente, enfim, E aí, isso pega muito para o consumidor brasileiro, assim, essa diferença de... tem uma parte que entende que isso é preocupação da indústria, né? Quem tem que resolver esse problema é a indústria, eu não vou pegar isso na minha conta. Se eles estão poluindo mais, eles que tratem de poluir menos, que eu quero continuar comprando o que eu quero. E essa dificuldade de, poxa, eu vou pagar mais caro para um benefício que não é direto, né? De novo, pensando no consumidor comum, que isso não está na agenda do dia. É difícil traduzir o quanto
ele pegar uma caixinha nesse freezer do supermercado e essa outra caixinha vai impactar numa melhora no mundo, vai adiar a crise climática, entendeu? Isso é muito abstrato para um consumidor comum. Então, tem esse desafio de comunicação das indústrias. Existe um nicho de consumidores mais informados que se preocupam com isso, mas, assim, é um nicho, sabe? Assim, é uma população mais escolarizada, mais informada, não é o que atinge o grosso da população. Diferente, por exemplo, no consumidor europeu, né? Isso a gente sabe que lá é muito diferente, essas questões pegam de fato, são as primeiras colocadas em decisão de compra e tudo mais, mas no Brasil é diferente. O benefício que o consumidor aqui leva em conta são os imediatos, e aí a gente volta para o bolso e para a saúde. Assim, né? Então, sim, são mais sustentáveis. Agora, o quanto isso mobiliza consumidor e também, de fato, assim, é um outro trabalho, é um outro exercício de comunicação e, de novo, voltar com quem a gente está falando e alinhar a mensagem para cada tipo de consumidor com quem essa indústria vai querer conversar. Os números são bem impressionantes mesmo, né, de diferença. Então... E de maneira geral, assim, o consumidor, ele tá muito distante da produção dos alimentos, né? E ele ainda tem uma visão muito... eu acho que até romântica muitas vezes, né, de como os alimentos são produzidos, né? Então, a gente não tem contato, por exemplo, né, as pessoas que, por exemplo, moram nas cidades ou nas grandes cidades, de como que é produzido aquele alimento, né? Seja os alimentos vegetais, então tudo que envolve, né, a produção, quanto os alimentos de origem animal, né? Muita gente acha ainda que o peixe é pescado com um barquinho, com, né, uma varinha ali, ele vai lá com a vara de pescar, pega o peixe, né? Não, a indústria pesqueira é uma indústria gigantesca, né, que tem métodos diferentes de produção, né, assim como de vários outros alimentos de origem animal. E essa escala enorme que a gente tem hoje, industrial de produção de alimentos, traz esses impactos gigantescos que a gente está vendo, né? Pelo simples motivo de que a gente precisa alimentar uma população que não para de crescer. Perfeito. Então, aqueles métodos de produção que a gente tinha, né, há 50, 60, 70 anos atrás, eles não são capazes de alimentar uma população como que a gente tem hoje, que deve chegar a quase 10 bilhões de pessoas. Então, como que a gente alimenta uma população que não para de crescer? Né? Então, a indústria de alimentos, ela vem evoluindo da maneira com que foi possível, com o passar de todos esses anos. Agora, a gente chega realmente no momento de inflexão. Né? Que a gente já tem bons níveis de produtividade, o agronegócio brasileiro, ele reconhecidamente alimenta o mundo inteiro e é uma força da nossa economia. E a gente sempre fala que proteínas alternativas também é agro, né? Então, como que a gente faz para continuar alimentando as pessoas, só que o que se apresenta agora com a crise climática, né, é que a gente vai fazer isso de uma maneira mais diversificada. E o flexitariano, ele vem trazendo isso pra gente, né? Então, em vários momentos, ele vai fazer escolhas baseadas em uma série de questões. Seja saúde, seja preocupação com o meio ambiente, o preço, né? Então, como que ali no dia a dia, todos esses alimentos, eles vão coexistir, né? E é isso que o consumidor tem trazido pra gente como tendência. Não é um ou o outro, é um e o outro. E isso vai coexistir no prato das pessoas. E as indústrias já estão vendo isso, né, de uma maneira geral, vendo pelo viés da oportunidade. Agora a gente começa também a trabalhar muito forte com o produtor rural. Como que a gente coloca o produtor rural também dentro dessas oportunidades. Isso é muito importante. Ele que entrega todo o nosso alimento. Então, faz muito sentido que ele tenha mais essa oportunidade de agregar mais renda e mais valor para o que ele hoje entrega. Então, como que a gente consegue evoluir nesse sentido, sempre nessa visão colaborativa de que é todo mundo junto para a gente conseguir resolver essa questão, para a gente conseguir alimentar todo mundo com os recursos que a gente tem. Não vai aparecer recurso novo, né? É essa água, é esse ar, é essa terra. Então, a gente vai ter que dar um jeito de produzir a comida para todo mundo, né? A gente tem um número muito grande de pessoas que passam fome. É uma questão que a gente não pode trazer para a normalidade. Isso é um desastre mesmo. E como que isso vai se acelerar com o passar dos anos? Aqui, Camila falou muito bem, né? A gente está falando de um grupo de pessoas que escolhe o que come.
Essa não é a realidade das pessoas. A realidade das pessoas é come o que dá. Perfeito. Come aquilo que dá no bolso, né? E muitas vezes a gente vê nas pesquisas, né, Cami, você tá comendo a carne bovina e aí ficou caro, você vai pra carne de frango, aí ficou caro, você vai pro ovo, aí ficou caro arroz e feijão só. Então isso é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de preço, a gente também está falando disso, de acessibilidade e de garantir que todo mundo possa comer. No fim do dia é isso. Esses produtos podem ter uma capacidade transformadora. Exato. Realmente, né, na sociedade, ou seja, tanto de formato alinhado com o que a gente precisa mais para o futuro, talvez até o futuro do planeta, mas também alinhado com as necessidades básicas que a gente talvez não esteja nem cobrindo ainda hoje direito. Né? Exato. E é interessante isso que tem até indústrias pecuárias que já se enxergam como produtores de plant-based, né? Ou seja, também é o que você falou, uma oportunidade, é mercado, né? Se a gente entender isso... Se a gente entender que é um mercado, os grandes players entenderem que é um mercado, a gente vai ter mais gente trabalhando para esse universo também, abrindo novos braços. Super. De negócios, enfim. Não precisa deixar de fazer um para fazer o outro também, né? Então isso é bem interessante. E aí quando vocês conversam com a indústria, né, assim, que eles falam para vocês, quais são os desafios deles para poder entregar tudo isso que o consumidor quer ou que isso que a gente acha importante para o futuro dessa categoria? Quais são as barreiras que eles enxergam, né, também? É isso, né, Camis? O que o consumidor quer é o que eles precisam, né? Como eu falei para vocês, né, sobre o Lâmpada, que é esse estudo que a gente fez com a indústria. Perfeito. A gente ouviu a indústria, a gente ouviu, claro, também membros da academia, do setor público. Mais de 12 temas foram levantados como gargalos importantes para a gente conseguir avançar no setor, no potencial que a gente tem certeza que ele pode ter, né? E aí, sabor... preço, conveniência, percepção de saudabilidade também entrou. Para eles também é difícil alcançar o sabor, alcançar a saudabilidade, ou seja, eles não conseguem ainda, ou não sei se não tem tecnologia, não tem investimento suficiente, não tem a percepção de que precisam investir nesses pilares. Entregar o que o consumidor quer. Entendi. Então, assim, quando a gente tem uma determinada exigência do consumidor em termos de sabor, a tecnologia... chegou até o ponto em que se era conhecido. Perfeito. Que você tinha aquele corpo de conhecimento, né? E isso passa quando a gente está falando de sabor, por exemplo, de novos ingredientes, de novos métodos de produção, né? Então, como que a gente como Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande. Não só por tudo que a gente produz no agro, né? Mas também pela nossa biodiversidade. Claro. Então, como a gente pode aproveitar tudo isso? Então, isso vem muito forte. Apareceram outras questões, como eu falei, sobre cadeia logística, investimento, recursos humanos. Eu acho que esse é um ponto que é muito interessante, né? Quem vão ser os profissionais que vão trabalhar nessa indústria? Então, a gente precisa hoje já começar a olhar para cursos de graduação, de pós-graduação, então para a gente começar a preparar os profissionais. E quando a gente está olhando para tudo isso, a gente pensa que em 5 anos, né? Hoje estamos aqui em 2024, em 5 anos, muito do que foi entregue por esse setor era um conhecimento que já se tinha. A gente já dominava muitos daqueles ingredientes, daqueles métodos de produção. Claro que muita coisa, né, veio nova, tiveram algumas inovações importantes, mas agora a gente chega num momento importante de criar ingredientes para esses produtos. Perfeito. Né? Então, por exemplo, a soja. A soja é uma riqueza que a gente tem, de maneira geral, né? No Brasil, em termos de ingrediente, por exemplo. Então, a soja, se conhece muito da soja, por exemplo, para alimentação animal, né? E para alimentação humana, in natura, para algumas coisas específicas. Mas se conhecemos todo o potencial da soja para ser uma proteína utilizada dentro de uma carne vegetal análoga, ainda tem muito espaço para pesquisa. Tem muita coisa para ser estudada. Então, as pesquisas, elas sempre são feitas para um determinado fim. E a gente usou muito esse conhecimento. Mas agora, a gente tem potenciais muito maiores. Então, a gente tem, por exemplo, muito de ingredientes da biodiversidade brasileira que já são amplamente conhecidos pela indústria de cosméticos, por exemplo. Perfeito. Agora, a gente pode olhar muito para resíduos da indústria de cosméticos e entender como que isso pode ser utilizado dentro do nosso mercado. Então, vai ter muito recurso de pesquisa e desenvolvimento que é necessário, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que essa parte de articulação setorial, como eu tinha comentado, é muito importante. O GFI vem lançando também muitos estudos e materiais para ajudar a indústria como um todo, né? Mas eu acho que esses desafios como um todo, né, eles precisam ser enfrentados
muitas vezes também de uma maneira um pouco mais abrangente. Então, a gente tem uma indústria de ingredientes que é muito forte e cada um trabalha no seu nicho. Muitas vezes a gente vai precisar colocar todo mundo junto. Então, vem você da proteína, vem você da gordura, vem você do aditivos. Vamos conversar todo mundo junto e entender como que a gente pode chegar numa melhor experiência. Porque cada ingrediente, cada coisinha que você muda a toda a experiência. Claro. Então, a indústria vem passando por esses desafios. De novo, desafios normais para um setor de 5 anos. E desafios com um olhar muito forte para o consumidor. E eu acho que isso que é importante, né? Para a gente conseguir fazer essa entrega do que ele quer. Perfeito. Gente, minha última pergunta aqui para vocês era um pouco de dicas e possíveis soluções que a gente pode já trazer, enfim, dar umas dicas assim para a indústria, para todo mundo que está nesse mercado, eu acho que você começou já a explorar isso, né? Tem uma coisa de se juntar, de trazer pessoas diferentes. Tem mais alguma coisa que vocês acham que é interessante falar? Que, enfim, vocês têm tanta informação, estão sentados em tantas pesquisas desse assunto, tem recados importantes da gente passar para os players desse mercado? Podem ajudar, né, a resolver, a aproximar eles dos consumidores, ajudar a abrir mais esse conceito, a deixar ele mais tangível para as pessoas, enfim. Consumidor. Assim, para as indústrias, assim, colocar o consumidor na conta do princípio ao fim, assim, né? Do pensar uma startup, do desenvolvimento de produto, ou pensando em grandes indústrias, assim. Tá sempre ouvindo, porque no fundo, o mercado só vai acontecer e se expandir se as pessoas estiverem, de fato, convencidas a comprarem esse tipo de produto. E, assim, a hora de investir é agora, assim, sabe? A gente, né, tá vendo, a gente tá falando muito de mudanças climáticas, a gente tava conversando, né, lá fora, que tempo maluco, chove, não chove, tempestade, enfim. Tá acontecendo e, assim, o sistema alimentar, ele é reconhecidamente um dos grandes causadores, né, das mudanças climáticas. Então, assim, não é mais uma opção a gente pensar se a gente precisa de alternativas, né? A gente fala muito de proteínas alternativas, assim, porque é uma alternativa. E as pessoas têm que ter essa alternativa, né? Não dá para pedir sacrifícios, para falar, gente, por favor, não coma mais carne, né? Então, a hora é agora disso acontecer, né? De ter investimento público, investimento privado, para que, de fato, a coisa aconteça lá na ponta da gôndola e que, de fato, as pessoas se sintam confortáveis e felizes de comprarem, de encontrarem os produtos com os quais elas estão familiarizadas, assim. Mas, né, parece que eu estou puxando a sardinha aqui, a brasa para minha sardinha vegetal. Mas, assim, porque, de fato, assim, o consumidor, porque não dá para esquecer para quem a gente está falando e para quem que a gente está vendendo e quem, de fato, está procurando alternativa, quem que, né, no fim das contas, quer uma coisa diferente ou precisa de uma coisa diferente, ou, né, como a Raquel falou, de camadas que, às vezes, vão ficar sem proteína no prato porque não vão poder comprar, entendeu? Então, tem que chegar também nessas pessoas e, assim... E o momento de investir agora para que isso, de fato, venha acontecer a tempo do que a gente precisa, enfim, do que o consumidor precisa, do que o planeta vai dar conta. Perfeito. E eu acho que tem um ponto de... tem momentos que a gente não precisa inventar a roda. Faz o básico bem feito. Né? Então, a gente viu, por exemplo, nessa pesquisa do Lâmpada, que muitas indústrias tiveram muitos problemas com embalagem. Embalagem pode representar até 30% do custo do produto. Então, assim, eles tentaram fazer embalagens tão diferentonas, um design, um isso, um aquilo, que não cabia no ponto de venda. Que na hora de você conseguir transportar no caminhão, precisava de uma outra embalagem, porque senão ela é um caos, assim, total e absoluto. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa entregar o básico bem feito. Então, embalagem é um ponto, né? E isso também, de novo, a gente fala muito de consumidor e Camila trouxe isso. Você precisa conhecer aquele cara que vai comprar você. Ele é o solteiro? Se ele é o solteiro, você tem que ter uma embalagem individual.
É uma grande família, então uma embalagem maior. Você vai estar no atacarejo, por exemplo, né, que você consegue ter um preço melhor. Então, assim, esse entendimento e essa modulação do produto e da sua marca, isso é muito importante. Isso a indústria, e por isso que a gente tem visto, né, como as indústrias que já estavam aí, elas têm performado de uma maneira bastante interessante, porque elas já têm esse conhecimento. Claro. Então, abarcar esse conhecimento é muito importante. Muitas vezes, uma empresa que está surgindo, ela tem aquela pessoa técnica que entende muito de tecnologia e que faz um produto muito gostoso. E você ter, de repente, um cara de comercial muito bom para te ajudar, sabe? Para que aquela sua ideia ela realmente seja viável, isso ajuda muito, né? E tenha... Claro, tantos contatos para você vender, enfim, toda essa questão. A parte de logística, você ter uma equipe de logística que é boa, isso te ajuda muito em termos de custo, de otimização mesmo, né? Isso faz muita diferença. Então, acho que essas questões, elas são importantes. No fim do dia, a gente está vendendo comida. A gente não está vendendo uma ideia, a gente não está vendendo um conceito. Perfeito. Eu estou vendendo comida. Então, assim, esses pontos, quando a gente fala, as pessoas às vezes pensam até que é simples, né? Mas como a gente nasceu, o setor como um todo, né? Com esse carregado de inovação, carregado de tecnologia, né? Mas a gente não é uma startup, o setor como um todo não é uma startup que com um computador numa garagem ela se faz. Muito longe disso. Então, o setor de alimentos, de uma maneira geral, ele tem muitos desafios. Seja desafios para garantir a segurança do produto, né? E todas essas questões que a gente está falando. Então, assim, entenda que a gente está falando de comida, que a gente está falando de tradição, que a gente está falando de todas essas questões que são importantes. A gente viu na pesquisa que quem escolhe o alimento normalmente é a mulher. E ela tem uma dor de cabeça danada, que você tem que ir no supermercado, aí você fica lá na frente da gôndola, quem nunca, né? Gente, o que eu vou fazer de janta hoje? Pelo amor de Deus. Aí cardápio da semana, você fica lá fatídico. pensando, assim, uma coisa de louco, e aí você fala assim, mas o meu marido não come isso, mas o meu filho prefere isso, mas a minha filha tem tal restrição. E aí você ainda tem que ficar equilibrando os pratinhos, às vezes você cozinha vários pratos, né, Camila, para agradar todo mundo. Equilibrando o orçamento facilita a vida dessa pobre coitada, entendeu? Ajuda ela. Então, como você ajuda ela com preço, com um produto gostoso, com boa comunicação, com bom ponto de venda? Então, assim, a gente precisa começar e não adianta contar uma história muito difícil, sabe? Aí você quer contar um storytelling inteiro pra convencer aquela pessoa a comer. Meu querido, eu tô só querendo fazer o meu almoço. É só o meu almoço ali na paz que eu quero fazer. Então, o consumidor, a gente precisa estar próximo dele, sabe? A gente precisa trazer essas informações para ele de um jeito fácil. E a história vem depois, né, Camila? A história da sustentabilidade, de várias coisas, ela vem, mas vem depois. A gente vê que para o consumidor essa decisão de comida é uma decisão individual e não coletiva no Brasil. Então, é a minha saúde individual que puxa o drive de consumo, diferente como a Camila falou na Europa, que é uma decisão coletiva de bem-estar, de mudança climática, isso vem muito forte. Isso está chegando. Está chegando com algumas gerações, em alguns públicos, mas ainda muito devagar. Então, como que a gente pode ajudar as pessoas a consumir esses produtos? Facilitar isso, né? Talvez seja até no preparo, seja no preço, seja na distribuição e talvez até na linguagem, né? Exato. Que você trouxe. Uma linguagem simples, fácil. Falar a mesma língua que a pessoa já está acostumada a falar quando ela está comprando qualquer outro tipo de produto. Exato. Talvez o produto seja inovador, mas o mercado é tradicional, né? Então a gente também precisa entender que ele já existe, que as pessoas já compram de uma certa maneira, já têm seus próprios pontos de venda que elas estão acostumadas, enfim, já fazem compra numa certa rotina, né? Então acho que eu entendo esse valor da substituição simples, fácil e rápida, assim, né? Assim, a gente, deixa eu ver se eu quero uma coisa muito louca, muito diferente aqui, entender essa engenharia aqui para depois eu ver se eu quero consumir ou não, né? Perfeito. Mais alguma coisa que eu não perguntei, não falei, algum recado que vocês acham importante, enfim? Acho que não, né? Eu acho que a gente sempre reforça só esse potencial do Brasil de ser protagonista desse setor. Eu acho que esse é um ponto muito importante, não só para a gente se manter como líder do setor de alimentos e alimentando o mundo inteiro, né? Perfeito. E a gente vai fazer isso em mais um setor da economia, quando a gente está falando de proteínas alternativas. Se a gente não fizer, os nossos parceiros comerciais vão fazer e a gente vai perdendo relevância, e isso é tudo que não pode acontecer, né? E eu acho que de novo, né? A gente está falando muito
de ser um trabalho compartilhado. Então, isso passa também pelo desenvolvimento de soluções e o entendimento de problemas, né? Como que a gente pode olhar para isso, todo mundo junto, e entendendo qual que é o papel da indústria, qual que é o papel do consumidor, qual que é o papel dos governos, qual que é o papel dos pesquisadores, dos cientistas, né? Então, como todo mundo vai trabalhando em torno dessas questões. Perfeito. Tá bom? Gente, muito obrigada pela aula. Eu realmente não sabia diversas dessas coisas. Apesar de eu estudar bastante esse assunto, tinham diversas coisas que eu não tinha ideia. E acho que a gente ficou conhecendo muito o consumidor brasileiro também, né? Então, saber do consumidor nos ajuda a cada vez mais expandir esse mercado, expandir esse conceito, expandir esse tipo de produto. E, enfim, super obrigada pela aula que vocês deram aqui, pela oportunidade de a gente saber mais. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.